Olá pessoal, meu nome é Igor Meu nome é Bárbara e e esse esse é é o o Nossa Nossa Vida Vida no no Digital. Digital. Hoje nós estamos em Piranhas, agora são 6h49 da manhã e nós vamos mostrar para vocês esta cidade que é um brinco, né? É, Piranhas ela foi tombada pelo IPHAN em 2002, 2003, 2012, eu acho. 2012, não vou lembrar a data agora, e toda a arquitetura dela, né, todos os prédios, né, são preservados. Então, é um primor assim de cor de preservação. Lembrando que a gente está na parte do centro histórico, né? Isso. A cidade não é só essa parte do centro histórico. A gente tem a parte de Piranhas Nova, que fica mais na parte do alto, mais em cima. E tem a parte do centro histórico, que é onde a gente está. Exatamente. Um detalhe também em relação à escolha da hospedagem, né? A gente quase caiu no erro de ficar numa pousada na parte nova da cidade, né? Porque às vezes quando a gente bota para pesquisar, aparece centro, e aí vai aparecer o centro de Piranhas lá em cima, o novo centro, e não o centro histórico. Então a gente faz essa diferenciação entre centro e centro histórico, e ficando no centro histórico é melhor por conta da localização para os passeios, por conta da mobilidade mesmo, para ir para os lugares onde a gente tem os barzinhos à noite, a movimentação à noite aqui no centro histórico é muito melhor. Lá em cima tem um centro gastronômico, mas não tem a mesma energia, eu acho, que Sim. no centro histórico. A vida cultural na parte do centro histórico ela é mais intensa, né? Os passeios, inclusive, como a gente vai ver daqui a pouco, eles saem do centro histórico, né? Você tem também o próprio rio, o Rio São Francisco, ele está no centro histórico, né? Os mirantes, tanto o mirante secular quanto o mirante da igreja, o acesso é pelo centro histórico, né? E Piranhas ela fica situada em um vale, né? A iluminação não está muito ajudando porque é contra o sol, mas vocês vão ver a cidade repleta desses casarios e dessas pinturas. É uma cidade bastante colorida, inclusive. E aí, Mirantes, todos os lugares que a gente anda tem, como ela tá no vale, e agora a gente tá na parte alta, todos os lugares a gente tem um mirantezinho, um lugar para visualizar, como esse que a gente estava aqui, do lado do conservatório de música, né? Isso. Então tem um banquinho ali para sentar, é tudo bem bonitinho, bem colorido, como a gente falou. Outra coisa que você tem que aceitar quando você vem para cá, caso você não queira ficar andando de veículo, né, seja carro ou moto o tempo todo, é aceitar que a cidade tem ladeira. Então, o terreno da cidade é acidentado, então já vem ciente, não é nenhuma ladeira assim muito íngreme e que vai impedir a sua circulação, né? Claro, se você tiver algum problema de mobilidade, a gente percebeu que a cidade não é tão preparada para isso. Mas caso você não tenha problema com ladeira e tudo mais, Essa parte do só centro aceite. histórico, ela não foi pensada para carros, né? Isso. Então ela não tem tantos lugares para estacionamento, ela não tem essa grande mobilidade. Por estar no vale, a gente tem muitas ladeiras, então realmente dificulta muito o acesso, né? Não muito, mas assim, em partes o acesso. E questão de, até por isso também a gente indica ficar no centro histórico, porque se você fica na parte nova da cidade, você tem que estar vindo toda vez de carro para acessar os espaços gastronômicos aqui e a vida cultural. Ao longo da cidade, vocês vão ver também uma série de plaquinhas que elas vão dando a direção de onde estão os monumentos e os pontos turísticos para você poder visitar. Então, você tem a praça, logo depois da praça da prefeitura, foi de onde a gente saiu. Aqui à direita está o acesso ao mirante da igreja. Isso. E lá em cima
é o mirante secular, né? Vamos só ali no acesso. Nós não vamos subir agora, nós já subimos o mirante secular, Isso, mas subimos por quando conta chegamos. do horário, né? A gente ainda vai tomar café e fazer outros passeios hoje, mas a gente resolveu sair esse horário até para aproveitar a cidade um pouco mais vazia, para mostrar para vocês os espaços. Isso. Mas não vamos subir. Não, hoje não temos condições, inclusive a gente já tem passeio marcado. Hoje a gente vai mais tarde para o Cânions do Xingó. Cânions do Xingó. E aí a gente vai deixar para gastar nossa energia lá. Tá vendo que só dá para ver o início da escadaria, mas não tem muito acho que mistério não. De outro ponto vai dar pra gente mostrar a igreja. E aqui, ó, de um local já é visível o mirante. E a gente descendo aqui agora, por onde a gente vai descer, já é a praça principal. A praça se divide em dois espaços. Primeiro tem a parte de cima e a parte de baixo. Bora mostrar a primeira parte de cima. Então, aqui na parte de cima a gente tem à noite esses food trucks. Sim. Tem comida, sorvetes, tem várias opções aqui em preços bem acessíveis. Isso. E aí ficam as mesinhas. Agora tá cheio de coisa assim na praça, porque eles já estão montando a decoração de Natal. Isso. Aqui à direita nós temos o Arte Centro, que é o Centro de Arte de Piranhas. E aqui você pode comprar seu meio de geladeira, você pode comprar sua canga, seu item, né, de artesanato, aquilo que você vai encontrar somente aqui em Piranhas, né? Então, dá uma pegadinha. Era onde funcionava a antiga estação de trem, né? Isso. A antiga estação de trem, antigo armazém. Antigo armazém, na antigo verdade. Armazém, a estação de trem, ela tá do outro lado. Antigo armazém. E por você ter o tombamento, perceba que o estado de preservação, né, impressiona. Pelo menos nós que vivemos na cidade, que não liga tanto para o patrimônio histórico. Me diz aí. Inclusive, é algo que eles ressaltam, né, ontem no passeio. O pessoal destacou isso, o fato da paisagem que a gente estava vendo quando a gente vinha do Rio, né? Isso. Porque essa paisagem ela não vai ser alterada, não tem a possibilidade de ter construções de prédios gigantescos aqui, uma Nova Dubai, sei lá. Não, um prédio de 35 andares. Porque essa paisagem ela é tombada, né? Não só os casarios, mas toda a paisagem. Agora a gente está aqui mais ao centro da praça, a gente tem essa placa aqui à frente, que fala um pouquinho, né, sobre a história da ferrovia, do tempo que ela esteve funcionando na cidade. Então ela funciona de 1881 a 1964, em 1964 ela deixa de funcionar, né? E aqui na praça a gente tem as marcas, né? As linhas férreas elas não existem mais, mas elas têm as marcas e tem ao centro aqui uma demarcação da existência da ferrovia. E as marcas são exatamente onde os trilhos passavam, os trens passavam, e era o local aqui onde ele fazia a manobra, né, para poder retornar. Não à toa, o nome da praça é Praça do Giradouro, que é onde o trem girava, né, para poder ser realocado nos seus caminhos. Logo aqui na frente nós temos mais boxes de artesanato, né? A decoração de Natal aqui tá todo vapor. Já é Natal nessa cidade? Comenta pra gente, diz aí nos comentários quando é que a decoração de Natal ela começa a ser colocada. E aqui o gigantesco São Francisco, nosso Rio da Integração Nacional. Ó. Indo em direção à esquerda, saindo da praça, ó, o mirantezinho da igreja lá em cima. Ó, perdão, ali é o mirante secular. O mirante da igreja está do outro lado. Então da praça nós temos como ver os dois mirantes, ó. O mirante secular à sua direita e o mirante da igreja à esquerda. E agora a gente vai passar por uma pontezinha, indo da estação à torre e a antiga estação de trem, né? Na sexta-feira, no sábado, quando nós chegamos, o pessoal da prefeitura já estava montando essa iluminação aqui de Natal.
daqui da ponte dá pra gente ver onde as embarcações atracam, né, para fazer os passeios. Isso. Geralmente a gente pega ali as fichas naquele quiosque Da esquerda. à esquerda, né? Dá para você vir com o passeio já agendado, organizado, mas dá para você também reservar aqui. À noite a gente viu que tinha o pessoal perto onde tem as apresentações culturais com um standzinho vendendo os passeios, e no próprio quiosque também, acredito que já dê para poder você reservar o seu passeio. Isso. Mas a gente indica que vocês venham entre em contato com alguma agência local com antecedência e já venha com o seu passeio organizado, porque isso dá uma paz, uma tranquilidade, né? Diminui aquela ansiedade de saber se vai ter vaga disponível, se não vai, né? E inclusive nós pegamos os passeios com Conheça Piranhas. Né? No caso a gente viaja de moto, como vocês sabem. A hospedagem a gente tinha reservado há muito tempo. Desde junho, né? Desde junho. E a gente só reservou os passeios mesmo. Foi. Com a agência, mas assim, foi você paga 20% e o restante você paga isso na hora, né? Mesma coisa com a pousada. Exatamente. E aqui é a antiga estação de trem. Piranhas ficou famosinha por conta de duas situações. A primeira foi a visita do imperador, né, do Pedro II. A cidade fez parte, né, do trajeto do imperador no final do século XIX. Isso ressalta. E o segundo fato, né, que transformou Piranhas na cidade célebre foi o fato de terem trazido para cá as cabeças dos cangaceiros, né? A Avalanche de Piranhas. A Avalanche de Piranhas foi a responsável, né, por identificar onde é que o bando de Lampião estava e fazer o que de fato fizeram, né? A gente vai só chegar ali na frente porque tem um restaurante aqui que é famoso, que é o Nalva Cozinha Autoral. Inclusive nós vimos nele. Muito bom. A gente veio dele no sábado, que era aniversário da Digníssima. E aí viemos comemorar. E vale a pena, viu? Vale a pena essa experiência no Nalva Cozinha Autoral. Assim, é indescritível. Só vem. Só vem. Quando você puder ver, agora lembre de reservar também, porque o espaço não é tão grande, né? Sim. O atendimento ele ocorre aqui fora. Tem um toldo, tem uma arvorezinha aqui na frente onde estão paradas suas motos. A frente do restaurante é essa aqui. Então, para vocês terem ideia, a gente começou próximo ao início do centro histórico. Nós estamos aqui no Nalva, que é o restaurante. Você tem ainda essa via para cá. Para cá a gente ainda não explorou, na verdade. Mas assim, daquilo que você quiser vir fazer, você consegue a pé tranquilamente. Não tem nenhuma dificuldade. Agora à noite, caso você venha de carro, lembrando, né? Ou de moto, você vai ter certa dificuldade para poder estacionar. Hoje também tem outra diferença, porque nós estamos gravando numa segunda-feira de manhã. Então tem muita gente que já saiu da cidade, né? Já voltou a trabalhar e tudo mais. Então a cidade ela acaba ficando vazia no dia de hoje, né? Mas nos dias de finais de semana aqui é um negocinho bem complicado. O fluxo de pessoas é intenso. Oi, se você chegou até aqui, a gente pede que vocês curtam o vídeo, compartilhem e sigam o nosso canal. Então, passando pela antiga estação de trem, próximo da torre, logo à direita da torre, nós temos a Casa do Patrimônio de Piranhas, né? Ela data ali do final do século XIX, 1892. E lá dentro você tem um histórico, né? Tem uma maquete da cidade. Tem também falando sobre as embarcações, né? Porque pela proximidade do Rio São Francisco, um dos métodos, né, de transporte de pessoas e de produtos era justamente a navegação, né? Então, tanto o Rio São Francisco quanto a ferrovia eram utilizadas como transporte, né, de pessoas e de itens comerciais pela cidade.
não à toa, né? Ou melhor, curiosamente, a região ela declina com o fim do Estado de Ferro em 1964. Conta pra gente aí, por favor, se você sabe o que é que aconteceu no Brasil, né, em 1964, o que é que pode ter mudado, né, o cenário político e econômico dessa região que parecia ser tão promissora, né, em meados do século, desde o final do século XIX até meados do século XX e, curiosamente, a partir de 1964, a ferrovia de Piranhas ela é estrangulada de maneira proposital, né? E aí acaba mudando o cenário da região, né? O cenário econômico da região. Então, ao longo da cidade, vocês vão ver, ó, novamente, placas. Tá um pouquinho desbotada por causa do sol, tá um pouquinho desbotada por causa do sol, mas não impede de você se localizar na cidade. Além disso, tem também boxes de informações turísticas, tá? Então, Aqui na placa tá falando que o Museu do Sertão funciona na estação, mas aparentemente tá tá fechada, né? fechado, é. Nós já vimos outros canais virem aqui também e falar que estava fechado. E hoje nós estamos aqui em outubro de 2025 e o museu, infelizmente, ainda continua fechado. Então, aqui à noite é o centro cultural da cidade. É onde você tem os barzinhos, né? Você tem o bar de Ademar Dutra, você tem o Casarão do Toinho, né? Você tem os bares e restaurantes da cidade, uma apresentação musical, né? Inclusive, ontem a gente teve o prazer de vir aqui e a gente se divertiu horrores, né? No Porque, sábado teve apresentações culturais de forró e ontem tinha um cantor, eu acho que local, né? sim, Que animava bastante. Isso aqui tava cheio de mesa, cheio de cadeira, cheio de gente, sim, assim, pessoas de todas as idades, todas as idades, todos os lugares. dançando, se divertindo. Foi um negócio assim surreal, não foi? Muito bom. Então vamos dar continuidade às nossas andanças pela cidade. Bora fazer o seguinte: em vez da gente voltar pela praça principal que você já conhece, a gente vai descer por outro caminho, né? Lembrando de novo, para cá tá o Nalva, tá a torre, ali logo a estação, e virando à esquerda tá a Casa do Patrimônio do IFAM, né? Que é um museu. Aqui é uma outra pousada, essa construção com esses dois mandacarus aqui, lindíssimos. A gente pode dar uma passadinha também para poder mostrar o início do Mirante Secular. Sim, sim. Então pronto, ó, saindo dali, dobrando à direita, né, nesse retorno, temos aqui já a subida do Mirante Secular. Lá em cima, para quem gosta, né, de um bebida alcoólica, tem recompensa, né, tem um barzinho lá em cima, que você pode desafogar seus esforços físicos, né, que você fez, porque é degrau, pessoal, é muito degrau. E aqui, de novo, nós só vamos mostrar a subida. Então, ó, estão vendo lá em cima. Você vai seguindo, né, em vez de ser a estrada de tijolos amarelos, de Dorothy, aqui você segue o caminho azul e iluminado, né, por essas colunas e o corrimão. E lá em cima, lá naquele topo, fica o Mirante Secular. À noite, inclusive, fica lindo, porque essas luzes ficam todas acesas. De qualquer ponto da cidade, você consegue ver os dois mirantes. Bárbara, inclusive, está combinando, ó, com com a decoração do lugar, dos dois mirantes, porque tem uma pintura azul e branca, que é a cor da igreja, inclusive. Então por aqui você tem um outro caminho, mas para a gente poder passar pela praça. Ah, sim. E a gente sobe ali de novo. Então é andar, tá vendo? Ladeira e andar. Tá com piranhas. Você também vai encontrar ao longo, né, de alguns estabelecimentos placas para venda de passeio, além dos quiosques, né? Tem muito local na cidade, pelo que eu percebi, que vende passeios, né? Aqui, além dos bares, a gente tem esse estabelecimento aqui, o Bafo da Onça, de nome bem curioso, que a gente encontra um pouquinho de tudo. Então, qualquer necessidade para quem está Airbnb, eu acho que é um lugar interessante para você providencial, encontrar. Né? Porque você consegue encontrar tudo. Aqui tem o Sertão da Viramar, Casarão do Tio Tonho. Temos ainda Steakhouse 686.
os estabelecimentos de Ademar Dutra, né? Opa, a apresentação musical ocorreu ontem aqui nessa rua. E o que mais chama a atenção, parece que você foi, se não tivesse na presença dos veículos, a impressão que dá é que a gente é transportado para um outro tempo, né? Então não tem aquele vidro espelhado, Vidro verde. Não tem a presença do vidro verde, não tem como é arranha-céu, nada disso. Então Tem pequenas intervenções, né? Como as placas dos estabelecimentos. Os postes que são modernos, né? Então, mas nada tão grotesco assim. Alguns críticos aí vão falar que a pintura é acrílica, que essa pintura degrada e tudo mais. Mas também vamos combinar, né? Que dá uma vida ao lugar, né? Então, seguimos aqui o caminho. Nós passamos lá por cima na vinda, né? E agora nós estamos fazendo um caminho alternativo aqui. Explorando a região. O caminho do Piranhense, da galera que mora aqui. Então, na ida nós passamos lá por cima. Na ida nós fizemos aquele caminho ali por cima. E agora nós estamos fazendo o caminho alternativo, né? O caminho que geralmente não tem tanto fluxo de carro. Porque tem uma parte ali atrás que a gente acabou de passar e não permite passagem de carro. E aqui vamos subindo. Presença de ateliê, de casaria, né? Alguns casarios o estado de preservação só tem a fachada, que nem isso aqui à frente, né? Uma pena, porque é uma casa tão lindinha, né? Sim. E infelizmente tá abandonada. Seja pela especulação imobiliária, né? Seja pela dificuldade de você manter também o espaço, né? Depois da preservação, mas de toda forma é uma pena. Porque ali podia ser um lugar que podia estar morando alguém, né? Podia ser algum estabelecimento comercial que traz vitalidade e também traz riqueza para a região, né? E agora a gente já tá ofegante, porque foi uma subidinha boa, ó. Foi uma subidinha boa. Desde a outra praça lá da apresentação musical até aqui foi uma senhora subida. Só pra gente mostrar aqui rapidinho, a gente percebe que as ruas, elas meio que se conectam, né? Isso. A gente sempre tem alguma passagem, aqui a gente tem uma pontezinha, uma escada. E ofegante. Então elas meio que se conectam, a gente sempre tem, não são isoladas, né? Isso. Nós estamos agora chegando aqui ao Cruzeiro e a Igreja, né? De Nossa Senhora da Saúde. Que é também outra construção bem charmosinha aqui no local. Acho que charme define essa cidade. Porque é um negócio assim encantador, de um primor, sabe? A gente não vê lixo pelo chão, né? Quando a gente passou agora mais cedo, tinha um pessoal da limpeza ali dando duro. É, muito bem cuidada. É, cidade. Tem... A igreja de 1885, né? Sim. A placa tá um pouquinho apagada. Deu a vista do local. Então, bora lá. A gente já tá finalizando nosso tour, demos a volta, né? Saímos à direita aqui de onde a gente vai ter acesso agora pela rua. Fomos lá embaixo, passamos
pelo mercado, passamos pelas praças, mostramos a vocês o indicativo dos mirantes, e agora nós retornamos, já fomos no Nalva também, né, e agora nós estamos retornando para o ponto de partida e a pousada em que estamos hospedados. Lembrando, pessoal, a diferença de onde você vai ficar hospedado é o que vai ditar a qualidade, pelo menos essa é a impressão que nós tivemos. Não é porque a gente ficou no centro histórico não, porque no início tínhamos feito uma hospedagem lá em cima, porque quando você vai colocar no Booking, em outros locais, né, de agendamento, o centro antigo, o centro, a referência do centro é sempre lá em cima, e aí não é o centro histórico, então é interessante para você vir curtir sem dor de cabeça, sem ter que ficar nesse... Aí também vai de cada um, né? A gente prefere chegar, estacionar e fazer tudo a pé. Isso. E não se preocupar com locomoção, até porque depois para tomar uma cervejinha e tal. E fica perto de onde as coisas acontecem, né? Porque a gente não tem muito essa necessidade de ficar falando, de ficar vendo. Aqui pra gente finalizar, a gente está na frente do Palácio Dom Pedro II, onde fica a sede da Prefeitura do Centro Histórico, foi assim que a gente ouviu, né? Isso. E recebe o nome de Dom Pedro II justamente por conta da visita do imperador em relação à questão econômica da região, a importância, ressaltando a importância da região por ter recebido a visita do imperador, mas também é uma parte triste da nossa história, né, também. porque foi aqui onde foram expostas as cabeças de Lampião, Maria Bonita e parte do seu bando. Isso. E é isso, né? A violência do Estado brasileiro contra o movimento, né, do banditismo. Não sei de qual vertente política que está assistindo você vai partilhar, mas não deixa de ser uma cena macabra, né? E a cidade, infelizmente, ela acabou levando a fama também, por conta, né? Inclusive o pessoal daqui ainda faz tem um ditado, que é Lampião, ele é um pernambucano que casou com uma baiana, que viveu em Sergipe e foi morto pela polícia alagoana. Então, quando vocês vierem aqui, provavelmente vocês vão ver os guias do passeio falar isso. E assim, eles foram pegos lá em Angicos, a gente tem um vídeo, né, sobre isso também. Tem a trilha da Rota do Cangaço e eles tiveram as cabeças arrancadas, né? Conta-se que para facilitar a questão de locomoção, porque o local era de difícil acesso, então dificultaria a locomoção dos corpos. Porém, assim, não deixa de ser algo muito macabro, algo muito tenebroso, né? De você se pensar, de cortar a cabeça das pessoas. A cabeça ficou exposta aqui até para exemplo, né, para os demais bandos, porque quando a gente fala do cangaço, a gente lembra sempre de Lampião, mas existiram outros cangaceiros, outros bandos. Isso, e além disso, o fato também, a necessidade de você comprovar ao governo da Bahia, né, que o bando tinha sido morto, então tinha sido exterminado. O governo da Bahia na época, com o interventor Juraci Magalhães, salvo engano, ele oferecia a quantia de 50 contos de réis pela cabeça de Lampião, né? Então, com a necessidade de você comprovar, não tinha essa facilidade de fotografia, né? Não tinha vida no YouTube. Então, o corte da cabeça, a decapitação aí, né? Um ato violento do Estado brasileiro, foi uma forma de você comprovar, né, a execução e o extermínio do bando. E as cabeças ficaram expostas aqui, depois elas foram sendo levadas no caminho para Salvador, também passando por outros momentos de exposição em outros lugares, até chegar em Salvador, e elas ficaram no Instituto Nina Rodrigues por muito tempo também expostas à visitação, mas como não tinha formol na época, então essas cabeças elas entraram no processo de decomposição mesmo. Ela passou um tempo depois, né, foi devolvida para a família, passou um tempo em São Paulo, na USP, para preservação, e agora se encontra em posse das famílias, né? Isso as cabeças de Lampião e Maria Bonita. Dessa forma a gente finaliza por aqui.
tá certo? Conta nos comentários o que é que vocês acharam do nosso vídeo, se faltou a gente falar de alguma coisa, se quando vocês vieram aqui a experiência foi diferente. Bom dia, né? E é isso. Um beijo, até mais. Até.